Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos, no vídeo de hoje, dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que aparece na tela aí, os recursos. Nós estamos a analisar a segunda parte do livro, os procedimentos especiais. Mais precisamente, estamos tratando do sistema dos juizados especiais. Estamos vendo o procedimento dos juizados especiais e é nesse contexto que nós vamos tratar dos recursos. Então vamos a eles. Na lei do JEC, há somente a previsão de duas espécies de recurso: o recurso contra a sentença e embargos de declaração. Há consenso na doutrina e na jurisprudência quanto ao cabimento do recurso extraordinário, havendo mesmo súmula quanto ao ponto. É o enunciado de número 640 da súmula do STF. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. No mesmo sentido se pronunciou o FONAGE por meio do enunciado de número 63 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Contra decisões das turmas recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o recurso extraordinário. Em sede de juizado especial federal, somente se admite recurso contra as sentenças definitivas, na medida em que as meramente terminativas são irrecorríveis, conforme se depreende do artigo 5º da Lei 10.259 de 2001. A doutrina critica essa vedação. Vamos lá, vamos ver as regras e as exceções. Vamos tratar no vídeo de hoje, de início, do que a lei chama recurso contra a sentença. No sistema do CPC, o recurso cabível para impugnar a sentença é a apelação. A lei do JEC, Lei 9.099 de 95, ao estabelecer um mecanismo de impugnação às sentenças, curiosamente não atribuiu uma denominação. Por esse motivo, é comum que, na prática forense, se refira a ele como recurso inominado. Trata-se esse recurso inominado, como revela a praxe do foro, ou o recurso contra a sentença, como diz a lei, de uma nova espécie de recurso? Não nos parece que o nome em iuris possa definir o instituto. O que importa em tal mistério é a análise de suas características elementares. Neste diapasão, é importante que sejam apresentadas estas características para que se conclua a respeito. Prevê a lei do JEC que o prazo deste recurso é de 10 dias, ao passo que o CPC, o prazo da apelação é de 15 dias. De forma diversa do que se passa no primeiro grau de jurisdição, nos juizados especiais, o processo que se desenvolve perante as turmas recursais, órgão que, apesar de ser composto por juízes de primeira instância, exerce o segundo grau de jurisdição, possui forma vinculada, exigindo-se a documentação escrita de seus atos.
Por tais razões, este recurso deve ser interposto pela forma escrita. Sua finalidade essencial é devolver o objeto da demanda à análise do Poder Judiciário. É por isso que ele se presta, em primeiro lugar, a impedir que a decisão proferida pelo primeiro grau de jurisdição se torne imutável e definitiva e forçar o órgão jurisdicional a prover novamente, em segundo grau de jurisdição, sobre a res iudictum deducta. Não é outro objetivo da apelação disciplinada no CPC. Esta é a denominação, por sinal, tradicional em todos os cantos do planeta. Os recursos que se prestam a impugnar a sentença proferida são chamados de apelação. Os tribunais que o julgarão também costumam ser designados Corte de Apelação ou Tribunal de Apelação. Quanto à exigência de preparo, há uma diferença entre os procedimentos do CPC e a lei do JEC. Naquele, como mostra o artigo 511 do CPC, esse é o artigo do CPC de 73, tem que fazer a devida parametrização com o código atual, mas é a mesma regra. Exige-se a comprovação simultânea de seu recolhimento. No sistema dos juizados, por outro giro, admite-se que o preparo seja comprovado nos autos em até 48 horas da interposição do recurso, ex-vido parágrafo 1º do artigo 42 da lei do JEC. Em contraposição a este prazo estendido, no que concerne à comprovação do recolhimento do preparo, a lei do JEC é mais rígida quanto à estrita observância do valor devido a título de preparo, rejeitando sua posterior complementação. Esta é a posição sustentada pelo enunciado de número 80 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. É a interpretação que se faz do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9.099 de 95. Esse lastimável posicionamento foi referendado pelo STJ, como se vê do seguinte julgado, e eu trago aí para os senhores a referência jurisprudencial. Os interessados podem dar pausa no vídeo e fazer a leitura. Eu vou deixar de fazer essa leitura para não ficar muito extenso o vídeo. Outra significativa distinção entre os recursos contra a sentença do CPC, apelação, e o recurso contra a sentença do Juizado Especial Cível, chamado pela lei de recurso contra a sentença, refere-se aos seus efeitos. Como se sabe, o CPC atribui à apelação os dois efeitos tradicionalmente buscados com o recurso, o devolutivo e o suspensivo. Aquele consiste em forçar o Poder Judiciário a resolver novamente o objeto do processo, devolvendo, portanto, a apreciação. Este, o suspensivo, por seu turno, equivale a um impedimento à produção de efeitos que possam dedicar da decisão que se impugna. Como estes dois efeitos são, em regra, concedidos à apelação, costuma-se afirmar que ela é recebida no duplo efeito. Como o recurso do JEC, as coisas se passam de modo diferente, sendo-lhe concedido como regra apenas o efeito devolutivo na dicção do artigo 43 da lei do JEC. Isso significa que a sentença proferida produzirá seus efeitos, mesmo que tenha sido impugnada por recurso. A principal consequência prática disso é que a parte interessada pode dar início aos atos executivos, independentemente do julgamento do recurso pelo tribunal. Por óbvio, essa execução não poderá ser definitiva, pois ainda pende dúvida jurídica quanto ao objeto litigioso do privado, daí se falar, então, em execução provisória. Registre-se que, no âmbito do Juizado Especial Federal, o recurso é recebido no duplo efeito, tanto devolutivo quanto suspensivo, salvo nos casos em que a decisão impugnada se refira à tutela cautelar de urgência, como se vê do enunciado de número 61 do FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Enunciado número 61 do FONAGEF. O recurso será recebido no duplo efeito, salvo em caso de antecipação de tutela ou medida cautelar de urgência. Há, porém, na sistemática dos juizados especiais cíveis, duas sentenças que são irrecorríveis, como se vê do artigo 41.
Tratam-se das sentenças homologatórias de conciliação e a do laudo arbitral. Já tivemos a oportunidade de afirmar, em vídeo anterior, que, com a posterior edição da Lei 9.307 de 96, que disciplinou a arbitragem, foi extinta a figura do laudo arbitral, o qual exigia a homologação judicial para a produção de efeito, e que parte da doutrina entende ter havido revogação tácita dos laudos arbitrais do JEC, ao passo que outros afirmam tratar-se de uma espécie sui generis de arbitragem. Independente da posição doutrinária que se adote, há previsão em lei da necessidade de homologação judicial da decisão do árbitro em arbitragem que tramite perante o JEC. O enunciado número 7 do FONAGE parece reconhecer a necessidade de homologação e, em havendo, da irrecorribilidade desta sentença. Enunciado número 7 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. A sentença que homologa o laudo arbitral é irrecorrível. Como estudado, o sistema dos juizados especiais cíveis adota regime de preclusão diferente daquele previsto no CPC. Consequência disso é que a parte que se sentir prejudicada por decisão proferida ainda no curso do processo não pode se insurgir de imediato contra ela naquela relação processual. Em contrapartida, quando da decisão definitiva do processo, ser-lhe-á oportunizado o oferecimento de impugnação a todas as matérias que tiver interesse jurídico, que tiver sido prejudicado, sucumbido, portanto. Seu leque de matérias impugnáveis é, naturalmente, maior do que aquele que se verifica na apelação do CPC, onde incide o regime de preclusões, pois, nesse caso, a matéria decidida do recurso, do processo, já foi objeto de recurso ou está preclusa. Também no CPC de 2015, houve uma significativa modificação quanto à questão da preclusão inspirado no Código, inspirado na lei do juizado, a respeito, vejam lá o artigo 1015, artigo 1009, parágrafo 1º do CPC de 2015. Fala-se, então, em uma ampliação objetiva do recurso contra a sentença do Juizado Especial Cível em relação à apelação, pois, naquele, é possível impugnar todo o ocorrido ao longo do processo, inclusive as decisões interlocutórias, eis que não há preclusões sobre estas. Quanto a este sistema especial de preclusões nos juizados especiais, duas ressalvas se mostram pertinentes neste ponto do estudo. Nos juizados especiais federais e nos juizados especiais da Fazenda Pública, admite-se a impugnação por recurso de decisões que concedam medidas cautelares, hipótese em que se consumará a preclusão destas decisões se não for manejado o recurso cabível. É o próprio agravo de instrumento. Segunda característica peculiar. Como não há recurso dotado de efeito suspensivo que a parte possa manejar em face das decisões interlocutórias dos juizados, exceção feita logo acima, as partes passaram a se utilizar do mandado de segurança em caso de violação a direito líquido e certo. A jurisprudência do STJ se consolidou pela admissibilidade deste meio autônomo de impugnação, o mandado de segurança, tendo sido editado o enunciado de número 376 do STJ. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Recentemente, no entanto, o STF decidiu que não admite a interposição de agravo de instrumento, tampouco o manejo do mandado de segurança, diante da celeridade inerente à Lei 9.099 de 95. Eu vou fazer a leitura somente da ementa aqui, da parte principal da ementa: recurso extraordinário, processo civil, repercussão geral reconhecida, mandado de segurança, cabimento, decisão liminar nos juizados especiais, Lei 9.099 de 95. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição do Brasil, princípio constitucional da ampla defesa, ausência de violação. E aí os interessados podem dar uma pausa no vídeo, como de costume, para efetuar a leitura. Eu vou me furtar de fazer essa leitura para evitar que o vídeo fique demasiadamente extenso. Então, sigo. Aplica-se ao recurso contra a sentença dos juizados especiais cíveis as regras do recurso de apelação constante dos artigos 518, parágrafo 1º e 517 caput do CPC. Essa, mais uma vez, a referência ao CPC de 73, época em que foi elaborado o livro. Então tem que fazer uma adaptação ao código atual. Só pegar um código que tenha a comparação, que vão ver os artigos correspondentes. Os enunciados do FONAGE vão ajudar. Enunciado de número 102 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. O relator, nas turmas recursais cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante das turmas recursais ou de tribunal superior, cabendo recurso interno para a turma recursal no prazo de 5 dias. É o que consta do artigo 932, incisos 4º e 5º do CPC atual. Enunciado de número 103 do FONAGE, o relator, nas turmas recursais cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com súmula do Tribunal Superior ou jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a turma recursal no prazo de 5 dias. Mais uma vez eu reitero, esses enunciados 102 e 103, o que consta no 518, parágrafo 1º, 557 do Código 73, o Código Revogado, encontra-se no 932, incisos 4º e 5º do Código atual. Vamos ver rapidamente os embargos de declaração. No sistema do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos quando a decisão contiver obscuridade, omissão ou contradição, como se verifica do artigo 535. Essa referência ao Código de 73 tem que fazer a devida adaptação ao Código de 2015. Já no artigo 48 da Lei do JEC, consta como hipótese de cabimento, além dessas, a dúvida. A doutrina critica essa previsão, por conter um elemento subjetivo, ao passo que as hipóteses de cabimento dos embargos devem ser aferíveis de forma objetiva. Essa previsão constava da redação original do Código de Processo Civil de 73 e foi retirada. A dúvida constava, então, portanto, e foi retirada. Na Justiça Comum, os embargos de declaração devem ser escritos. Já no JEC, admite sua interposição oral, até mesmo porque a lei prevê que a sentença será proferida oralmente na audiência. O seu prazo é, tal qual no sistema do CPC, de 5 dias. No entanto, há uma distinção entre os sistemas no que se refere ao cômputo do prazo do recurso, que irá impugnar a decisão após ela ter o vício que ensejou os encargos julgados. Bom, aqui também teve uma modificação no Código de 2015. Antes de fazer a leitura, até eu vou adiantar os senhores, tá? Houve essa modificação. No CPC de 73, a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo recursal, conforme previsão do artigo 538. Tem que fazer uma adaptação ao artigo 1022 do Código atual. Nos juizados, a seu turno, se os embargos forem interpostos em fase de sentença, ensejará a suspensão do prazo de 10 dias para interpor o recurso contra a sentença. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 1072, modificou essa previsão dos juizados. Então, a lei do juizado passou a prever também que a interposição dos embargos de declaração gera a interrupção do prazo para o recurso contra a sentença. Tá certo? Então eu estou aqui, ao fazer a leitura do livro, fazendo uma adaptação, tá certo? Sendo os embargos interpostos em face de acórdão, acarretará a interrupção do prazo do recurso extraordinário. Vamos fazer agora, nesse momento, uma pausa, meus amigos, no vídeo. Vamos tratar separadamente, a partir do próximo vídeo, da reclamação constitucional no sistema dos juizados especiais. Então é isso que tínhamos para ver nesse momento. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.